Cláudio Dantas, ele tem novidades para a gente sobre a falta de congruência, de solidez do discurso, das falas de Flávio Dino ontem. Boa tarde, Dantas, como vai? Boa tarde, Pavi, tudo bem? Boa tarde a todos da bancada e a nossa audiência sempre fiel. O deputado Bom, Pavi, ele tinha divulgado hoje os documentos, né? O que esses documentos revelam para a gente? Isso. Muito bem. É o seguinte, o deputado Kim Kataguiri hoje esteve no Morning Show, trouxe um documento inédito. É um ofício do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para o ministro da Justiça, Flávio Dino. Esse ofício é da véspera do 8 de janeiro. E o que traz esse documento? Informações sobre as manifestações que estavam sendo organizadas, inclusive sobre o risco de depredação dos prédios públicos na esplanada dos ministérios. Esse documento, Pavi, ele serviu como base para o ofício que o Flávio Dino enviou ao Ibanez minutos depois, na mesma véspera do dia 8 de janeiro, o documento que eu trouxe em primeira mão, lembrei ele aqui ontem com o Piotto, e, vamos dizer, deixa o Flávio Dino em maus lençóis, porque ontem ele, na sessão da CCJ, disse que não sabia de nada, que não foi informado. E esses dois documentos, são documentos oficiais, públicos, com assinatura digital, eles derrubam a tese, a desculpa esfarrapada do ministro. Vai complicar para ele no dia 11, que ele vai à Comissão de Segurança Pública. Agora, o Dantas, ele mentiu, né, para a Comissão de Constituição e Justiça. Isso não tem nenhuma repercussão política, nada acontece, vai ficar igual a homofobia, é a fala do Chupetinha. Nós vamos ter 2 crimes nessa mesma sessão? Pois é, ele provavelmente vai sair pela tangente dizendo que foi perguntado, foi questionado sobre informação da ABIN, porque teve um jornal que publicou de que haveria um relatório da ABIN sobre essas manifestações. E aí o Flávio Dino, não, eu não recebi nada da ABIN. Como a gente sabe, a ABIN é uma agência de inteligência. Documentos da ABIN são sigilosos, são secretos. Nem que ele tivesse recebido, ele poderia falar a respeito. Se trata de informação de inteligência. Ele pode sair com essa desculpa esfarrapada, mas ele poderia ter informado que, olha, não soube de nada da ABIN, mas fui informado pela Polícia Federal, pela inteligência da Polícia Federal. E tem um dado a mais aí. Polícia Federal, ABIN, todos devem se falar, porque existe um sistema de segurança, uma comunidade de informações, onde essas informações devem circular. É o SISBIN, que é o Sistema de Coordenação de Informações de Inteligência, que inclui outros órgãos de inteligência, inclusive das Forças Armadas. Então, Flávio Dino está aí com agora um ponto de interrogação enorme para ser esclarecido. Muito bem, Dantas, mais alguma coisa que você queira acrescentar da seriedade dessa situação? Ou nós vamos ver mais um mentiroso passar ileso, porque nesses 89 dias de governo, nada foi feito. Só tem mentira. Mentira atrás de mentira. Olha, Pavi, a gente começou a ver hoje uma reação da oposição bastante interessante. Um grupo de parlamentares, daqui a pouquinho eles vão anunciar oficialmente, mas a Jovem Pan trouxe em primeira mão, o nosso repórter Bruno Pinheiro foi quem buscou a informação a respeito de um pedido de impeachment contra o Lula. Naturalmente isso é mais um pedido de impeachment, é um instrumento político, mas é um posicionamento da oposição em relação às asneiras que o Lula tem falado. Então isso indica que o pessoal aqui no Congresso já a tolerância está caindo, está diminuindo em relação a esse tipo de postura, a mentiras, a agressões, a ataques que são feitos diariamente por integrantes do Executivo. Ontem o Flávio Dino foi arrogante e mentiu diversas vezes, debochou de perguntas e de observações feitas pelos parlamentares, pelos deputados. E isso é um desprestígio à Câmara dos Deputados, é um desprestígio ao Poder Legislativo. Eu já ouvi aqui nos bastidores que isso não vai ficar por aí, não. Claro, o Capesca lhe faz uma pergunta também, Dantas. Boa tarde, Cláudio, tudo bem? Tudo bem, Capesca? É o seguinte, voltando à ofensa que o deputado Nicolas Ferreira sofreu na CCJ, o deputado Janones claramente já confessou, é réu confesso, que quebrou o decoro parlamentar e atacou e ofendeu e injuriou o deputado Nicolas Ferreira. Quero saber se já há alguma movimentação aqui para pedido de cassação do deputado Janones em razão da quebra de decoro parlamentar.
Sim, já temos deputados aqui da oposição se organizando para levá-lo ao Conselho de Ética, justamente para que ele seja representado e sofra um processo que pode vir a terminar, a concluir com uma cassação, com uma advertência, com alguma punição. O que está muito claro é que também esse tipo de comportamento não vai ficar impune. Muito obrigado, Dantas. Qualquer novidade, por favor. Você é nosso chefe. Aliás, volte quando quiser. Muito obrigado pelos esclarecimentos. E lhe vejo mais tarde, se não o ver aqui no Linha de Frente, nos Pingos nos Is. Muito obrigado. Bom, o que o Dantas ele trouxe aqui, né, tem relação, faz cair, não é, o argumento apresentado na resposta de Flávio Dino sobre o 8 de janeiro. Né, e que ele se defendeu de uma possível omissão dos atos de vandalismo. Vamos ver o que o Flávio Dino disse. Espera aí, nós estamos aqui retomando aqui as imagens do Flávio Dino, agora no ar. Inventaram e repetem a exaustão, como se repetir transformasse uma mentira em verdade, que eu recebi um mítico informe da ABIN, que é tão secreto que ninguém nunca leu, nem eu mesmo. Porque, por uma razão objetiva, eu jamais o recebi. Fui avisado por telefone que a Polícia Militar do Distrito Federal não estava cumprindo o seu papel. Aí vem as versões fantasiosas, que eu estava no Ministério olhando. Não, eu não estava no Ministério olhando. Agora, era minha obrigação, como brasileiro, como tantos policiais sérios que enfrentaram aquela horda de alimárias, enfrentar aquilo, fisicamente, se necessário. Mais algum trecho, produção? Ou nós paramos por aí, né? Que ele falou ainda, essa horda de animalhas trazidas pela voz de Satanás. Ontem nós acompanhamos ao vivo, ele disse isso aí. E de fato, né? Eu acho que... Bom, eu não acho nada. Quem tem que achar aqui é Deise Tchocário. Não. Então, eu estava pensando nisso que a gente estava conversando, que eu ouvindo o Dino falar. A esquerda está se apropriando do poder e da retomada desse poder, parece que para se vingar desses 4 anos que eles ficaram no hiato, né? Então, tudo é permitido. Agora eles podem tudo, eles xingam todo mundo, eles agridem todo mundo, mas usam a prerrogativa do paz e amor, de que esse discurso ele é verdadeiro, né? Então, é chamar o outro... não pode mais falar essa palavra, mas é falar mal do outro, é humilhar o outro e usar a prerrogativa de que eu estou defendendo o meu lado, que é o lado do paz e amor. Sendo que isso acabou assim que o Lula foi eleito, né? Então, eles estão usando uns discursos, umas prerrogativas narrativas para justificar o injustificável, né? Então, é o Dino fazendo isso, é o próprio presidente fazendo isso. Me chama a atenção que as agências de checagem não se manifestem em relação a tudo que a gente está vendo, que alguns portais de notícia não se manifestem em relação às agressões que alguns parlamentares estão sofrendo. Eu reitero aqui, eu ainda não vi o aparato do Estado para proteger o senador Sérgio Moro. Então, acho que a esquerda está usando a prerrogativa do poder para justificar o injustificável. Capês. Pavinato, eu acho que agora é importante nós começarmos a deixar essa questão da adjetivação e da retórica que o ministro usa muito bem, e os deputados também da situação que dão sustentação ao governo também usam, para a gente focar nos fatos. É importante que a oposição, os deputados da oposição, se quiserem fazer uma apuração eficaz, séria, e dar combustível para poder instaurar uma CPI que faça uma investigação pública, transparente, não direcionada, não seletiva, que doa a quem doer, porque a CPI ela é pública, ela é acompanhada pela imprensa, todos os seus atos são públicos. Para fazer isso é necessário se concentrar nos fatos. Surge agora um fato importantíssimo. O ministro precisa esclarecer o ofício encaminhado pelo diretor da Polícia Federal ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que eu reputo uma pessoa séria, não estou aqui fazendo nenhum tipo de ilação, mas existe um ofício comunicando que haveria grande manifestação e grande movimentação de pessoas pela esplanada dos ministérios
pessoas dispostas a invadir prédios públicos, mais especificamente dispostas a invadir prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, com ações hostis e violentas, e que possivelmente estariam acompanhados de seguranças armados. Ora, isso indica, em primeiro lugar, um conhecimento por parte das autoridades federais prévias de que haveria uma grande movimentação e uma movimentação violenta. E uma movimentação que poderia estar amparada e protegida por seguranças armados. E essa movimentação levaria à invasão de prédios. E é importante agora que o ministro Flávio Dino esclareça. Quem recebeu esse documento, foi endereçado a ele esse documento. Se ele tomou conhecimento pessoal desse documento, quem é que teve acesso a este documento e quais foram as providências, porque, ao que tudo indica, ele pediu que fosse bloqueada a circulação de ônibus de turismo e não que fosse bloqueada a circulação de pessoas. Circulação dos ônibus, não de pessoas. Então, isso já começa também a dividir a responsabilidade. Até aqui nós tínhamos o governador Ibanez Rocha, que era o único culpado, que era o homem que haveria contribuído por omissão através do seu secretário de Segurança Pública e ex-diretor da Polícia Federal. Esse documento aí não pode ser encarado como uma minuta de golpe na mão do Dino? A minuta tá levando à prisão nesse país. Uma minuta de golpe por parte de quem? A minuta não deixou lá o Anderson Torres. Sim, o senhor Torres deixou. Não, eu acho que essa minuta, esse ofício, o que pode demonstrar... Porque o ofício é mais que uma minuta, é um documento pronto, acabado, assinado. Pode demonstrar claramente que houve omissão de autoridades federais. Agora, se esta omissão foi uma omissão por negligência... O Flávio Torres, o Anderson Torres, ele está preso porque diz que ele se omitiu em fazer a segurança, aí acharam a comprovação disso na tal minuta de golpe. Isso mostra a omissão do Flávio Dino não com uma minuta, mas com uma prova registrada em cartório que ele sabia que a coisa ia ficar feia em Brasília. Ou que o Ministério, veja bem, não ele necessariamente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a quem foi encaminhado no gabinete do ministro, recebeu a comunicação do diretor da Polícia Federal. Agora, não é possível que a comunicação tenha sido feita só formalmente por ofício e eles não tenham se conversado por telefone, como fazem normalmente as autoridades para antever e planejar estratégia de prevenção contra distúrbios de massa. Então, não houve comunicação, não conversaram, foi só um ofício enviado. Qual foi a reação a partir desse ofício? São perguntas que têm que ser esclarecidas. Houve troca de telefonemas entre o diretor da Polícia Federal e o ministro Flávio Dino? Todas essas questões têm que ser esclarecidas por meio de uma CPI, com ampla participação, porque se são atos que poderiam, em tese, levar a um golpe, levar à abolição da democracia, à abolição do funcionamento dos poderes, então não é algo para ser varrido debaixo do tapete. Exato, tem que ser feita uma investigação pública, transparente. Aí pega numa sessão como ontem, né, que ia acabar 18h30 em ponto. Deu 18h30, o Rui Falcão encerrou e, sem responder a pergunta que não quer calar, Flávio Dino se levantou e foi embora. Foi isso que aconteceu. E quando ele respondia as questões, ele ainda fazia assim: o senhor sabe que no Código de Processo Penal, no artigo XPTO, se eu não me engano é o artigo XPTO, nós temos estabelecido 3 hipóteses. E ele fazia um preâmbulo danado para chegar às 18h30 e ir embora. Pavinato, eu estava pensando a mesma coisa que você colocou aqui. Essa minuta do ofício, ela é muito semelhante à suposta minuta de golpe que estava imposta. Vamos lembrar que o ofício não é um documento oficial. É um documento assinado. Tem assinatura eletrônica. E eu acho que o professor Capês está sendo muito gentil, está dando muito benefício da dúvida. E os sistemas eletrônicos do Brasil são invioláveis. Eu vejo mais uma grande narrativa, porque tá aqui, o professor disse, Dino não só tomou conhecimento disso, como respondeu. Ele pediu ali o bloqueio de circulação dos ônibus de turismo e fez só isso. Então, eu acho que isso deixa muito mais claro, isso explica pra gente e dá a real motivação pela qual o governo federal não quer a instalação da CPI.
A omissão está aqui comprovada, documentada num ofício que, como o Pavinato disse, carrega ali uma assinatura eletrônica que deixa muito claro quem mandou, quem recebeu e como respondeu. Então... Agora, Diego, só para completar, eu concordo com você. Agora, eu prefiro partir do benefício da dúvida. Eu prefiro partir da possibilidade que ele não tenha tomado conhecimento oficial. Eu também eu prefiro partir só para mas concluir, ele não parte só para concluir. Eu prefiro partir da possibilidade de não ter tido um telefonema do diretor da Polícia Federal a ele. Agora, partindo dessa dúvida, eu digo, existe uma dúvida. E se existe uma dúvida, ninguém pode ser contra esclarecer essa dúvida por meio de uma CPI. Eu não estou partindo de uma certeza. Eu parto de uma dúvida para buscar a certeza do sim ou do não. E a certeza do sim ou do não só se busca por meio de uma investigação. E não de uma investigação sigilosa e possivelmente seletiva, não estou dizendo que é. Mas ela é sigilosa, ninguém sabe o que ela está focando. E uma CPI convoca autoridades, são feitas horas e horas de depoimentos. São requisitados documentos. Quebra de horas e horas com ele enrolando para não chegar na resposta, vai ser dureza. Sabe o que eu estava pensando aqui, uma coisa Juliana, que chega a ser até engraçada, é que, na verdade, ainda que o Dino soubesse de algo e não tenha se posicionado da maneira mais adequada, de fato, foi uma situação que desde sempre eu tenho dito que ameaçou a vida do presidente da República. Então, são órgãos do próprio governo demonstrando uma incapacidade de defender a figura, inclusive, do próprio presidente, o que é um absurdo. Aliás, e quando a gente vê essa situação, por exemplo, o Capês, ele colocou o ponto fulcral, como jurista democrático que é. O benefício da dúvida tem que prevalecer. Sem dúvida. Agora são 15 horas e 3 minutos. O benefício da dúvida tem que prevalecer porque a Constituição, ela tem a presunção de inocência. E a gente sabe que tem muita gente no Brasil que não fica preso pela presunção de inocência, o que é o correto. Agora, a partir do momento que o Flávio Dino provoca toda uma situação em jogo com o PGR e o Supremo para encarcerar um secretário de Segurança Pública, sob o qual paira o benefício da dúvida, que foi elegida só por uma minuta de golpe, aí agora eu falo, tá, eu tenho o benefício da dúvida, eu, ministro da Justiça, mas o secretário da Justiça, que é do partido da oposição, não tem? Mas tiramos... Qual é a qualidade da nossa democracia? Mas com certeza, essa democracia é a grande pergunta. Está em foco. Agora, mas a gente tirou do foco quem? Os próprios manifestantes que quebraram todo o ambiente institucional. Eles já saíram do foco. Olha o problema não tem fim, vai virando uma bola de neve. Eu acho, Juliana, eles estão presos. Não, eles estão presos. Estão respondendo a um processo. Tirou do foco, então eles vão ficar mais presos, porque vai demorar mais para julgar. Eles vão receber uma pena. E acredito, inclusive, que nesse momento não está havendo uma gradação de responsabilidades. Quem idealizou a investida, quem patrocinou a investida, quem liderou a invasão e quem estava lá quebrando os próprios federais, tem muito mais responsabilidade do que quem estava caminhando. Acabou o prazo da investigação. Agora já acabou o prazo. As denúncias estão sendo oferecidas e agora o que nós temos que verificar é o seguinte, foi apontado um canhão para o governador Ibanez Rocha. Um canhão com potencial para destruir a vida dele política e pessoal. Então, é importante saber o seguinte, ele sozinho se omitiu, outras autoridades se omitiram, e se houve omissão, esta omissão é caracterizada por uma negligência, por uma incompetência, ou foi uma omissão dolosa para ver o circo pegar fogo? Eu estou partindo da dúvida, eu não sei. Como é que nós vamos receber essa resposta? Só uma investigação, só uma CPI, e não é possível que não existam 171 deputados de oposição. Esquece o Senado, para fazer uma CPI pura da Câmara dos Deputados. Não tem 171 deputados de oposição? Não tem 27 senadores? Então que oposição que é essa? É uma oposição de emendas parlamentares? É uma oposição de despachantes de verbas para os seus redutos eleitorais? É o que parece. A única guerra travada hoje em dia é por emenda. E agora eu quero ver se com isso tudo, né, porque o Flávio Dino, ele cutucou de todos os jeitos. Ele chamou de canalha quem sugeriu uma proximidade do PT com o crime organizado. Não tem nada que o prove. As coincidências são muitas, mas são coincidências.
Mas da mesma maneira, eu posso falar, então, é canalha a teoria que ele e o chefe dele falam desde o dia 8 de que o Bolsonaro é o mandante. Pode ser que seja, pode ser que não seja, tem que se investigar. Então que se investigue. Aí a polícia, aí fez a intervenção federal, aquele teatro todo, para isso passar para a esfera da Polícia Federal investigar. A Polícia Federal, que ela está debaixo do Dino. Passou o prazo e ela não investigou. E ele não quer CPI? Ele ainda chama de canalha? Pavinato, tu tocou, acho que num ponto fundamental, que é o teatro, né? Eu trouxe, não é livro de ninguém aqui, a Ju já tá rindo porque já conhece, mas eu trouxe um livro aqui que se chama O Poder em Cena, do Jorge Balandier, e enquanto vocês estavam conversando aqui, eu estava procurando demais, né? Eu estava procurando os personagens aqui, e ele fala que a política ela é feita de alguns personagens, né? Como o rei, o doido e o bobo da corte, né? Então, olha só ao que cabe o doido, né? O doido é aquele que brinca com as palavras, que zomba e critica, através de manipulações e das próprias mascaradas. O doido também ele está oculto pelo exagero e pela farsa. São os comediantes, aqueles que falam em nome do rei, que destroem para reconstruir. Então, eu acho que a gente já tem um doido bem definido aqui nesse governo. Destroem para reconstruir. Qual é o lema do Brasil? União e reconstrução. Agora, a construção do quê? Não, de um império fascista? O lema está sendo destruição, reconstrução, destruição. Por isso que a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. O país leva 10 anos para fazer o óbvio que faria em um ano. Por causa desse tipo de procedimentos. Exatamente. Agora, se você cria uma comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara dos Deputados, tudo passa por ali. Uma comissão importantíssima. No momento em que vai uma autoridade prestar esclarecimentos como é o seu dever constitucional. E sabe o que mais? E é tratado como isso, pelo amor de Deus. O que